Eu me senti muito mal, me senti suja, me senti indigna, me senti péssima por ser mulher. O relato aflito é de uma mulher que prefere não ser identificada. Ela e mais de uma dezena de mulheres procuraram a TVGP1 para denunciar episódios de assédio sexual que afirmam ter sofrido dentro do consultório clínico do psiquiatra Eurivan Salles Ribeiro, em Teresina. O caso mais recente é de uma jovem de 27 anos. No último dia 9 de setembro, ela procurou um psiquiatra para buscar tratamento para um quadro de ansiedade, mas ao entrar no consultório, se deparou com uma situação inesperada. Fui a primeira a ser atendida na tarde. Entrei no consultório junto com minha filha. Passou um tempo, depois eu tirei minha filha. E fui falando sobre a minha vida, narrando sobre a minha vida desde criança. Ele perguntou qual motivo eu fui lá. E pelo fato de eu trabalhar bastante, e também ter as crises de ansiedade, que a ansiedade é ficar pensando sempre no amanhã, um pensamento muito acelerado, eu procurei o psiquiatra. Narrei um pouco da minha vida, sobre o relacionamento, sobre meu trabalho, sobre minha família. E ele logo perguntou se durante meus 5 e 7 anos de idade eu tinha algum ponto de prazer. E aí ele logo foi perguntando se eu gostava de sexo anal, se doía ou não. Pediu para eu dar minha mão para ele. No consultório ele tem uma mesa, tem uma tela de acrílico para proteger contra a Covid. E coloquei minha mão em cima da mesa, ele passou a mão dele na minha mão e logo eu retirei. Fui continuando a história. Ele falou sempre que eu estava escondendo algo para ele. Ele perguntou qual era a minha frequência de sexo com meu esposo. Mesmo fragilizada, a paciente pediu um diagnóstico ao médico. Foi então que a situação piorou. Depois eu falei, foi uma hora que eu falei mais forte com ele. Doutor, vamos direto ao ponto. Qual é o meu diagnóstico? O que eu vou precisar para controlar a ansiedade? Doutor Eurivan prescreveu a medicação, um ansiolítico, e disse que essa medicação iria me acalmar, baixar meu fogo, para eu voltar para a clínica e receber meu diagnóstico e também o meu encaminhamento com o psicólogo, que inclusive já estava agendado para sexta-feira de manhã, para o dia seguinte, às 9h30 da manhã. Saí do consultório, peguei a minha filha, saí me tremendo muito, muito nervosa. Logo entrei dentro do carro e aí fui falar com algumas pessoas próximas o que tinha acontecido e algumas pessoas disseram isso foi assédio, isso foi assédio. Aí eu perguntei, gente, é errado ser mulher? É errado ser espontânea? É errado falar a verdade? Porque em nenhum momento eu me joguei pra cima daquele médico. Pelo contrário, eu fui buscar um profissional pra pedir ajuda pra uma pessoa que eu nem conheço e também por ter boas referências. Outra vítima entrevistada pela TVGP1 relatou uma situação ainda mais delicada. Ela conta que durante uma consulta foi tocada nos seios pelo médico. Preocupada com a situação, minha mãe quis me levar ao médico dela, que é o Dr. Ivan, que atendia na clínica psiquiátrica ali ao lado do Aurelino de Abreu. E ele começou a me fazer perguntas pessoais, perguntando sobre minhas relações sexuais, se eu gostava, qual era o ponto que eu gostava, qual era a posição que eu gostava, e perguntando também se eu sabia onde era o meu ponto G, essas perguntas nada a ver. E no decorrer da consulta ele pediu para medir meus batimentos cardíacos. E foi esse momento em que ele apalpou meu seio, ele tocou no meu corpo de uma maneira muito estranha. E eu lembro só de ter ficado paralisada, de não conseguir conversar, não conseguir falar, não conseguir dizer para ele parar. Eu só chorei. Eu só chorei enquanto ele fazia aquilo, porque eu não sabia o que eu poderia fazer. E eu descobri que não só eu passei por ele, passei por isso, mas também a minha irmã, a minha prima e várias outras mulheres. A advogada que está acompanhando a primeira vítima que apareceu na reportagem afirmou que a cliente registrou o boletim de ocorrência nesta terça-feira na Delegacia da Mulher.
todos os crimes sexuais hoje são de ação penal pública incondicionada, mas ele só vai começar a ser processado com a denúncia. Se for uma situação de flagrante, que seja com flagrante, na central de flagrantes. Mas se não tiver uma situação de flagrância, que é quando é visto logo depois do delito, a vítima deve procurar a delegacia. Eu aconselho a ir acompanhado de um profissional técnico, no caso de um advogado, tendo em vista que, infelizmente, a gente já acelerou muito no recebimento dessas vítimas, mas é importante uma força técnica para que a vítima se sinta segura, para que a vítima chegue e relate da forma correta o que aconteceu. Quando eu cheguei, eu achei até que ele foi muito solícito, pediu pra eu sentar, eu tava super acanhada e chorona. Ele mandou eu sentar e ele pegou na minha mão. E na minha cabeça eu falei, olha que bacana, ele vai me acalmar e tal. Nisso que ele pegou minha mão, sabe quando a pessoa pega a mão e com o dedo indicador fica esfregando assim no centro da sua mão? Ele começou a fazer isso. Começou a perguntar com que frequência eu transava, se eu já tinha tido um orgasmo, quantos orgasmos eu tinha. Na verdade, ele perguntou se eu era virgem, né? Porque eu não tava com meu filho, ele não sabia. E depois ele veio com essas perguntas só sobre sexo. E aí eu falei que o meu problema não era sexo, falei que eu tava com a vida mudada, tinha tido filho e tudo. E ele continuou com essas coisas de sexo, se eu, com quantos anos eu comecei a querer, a praticar, sendo que, meu Deus, esse tipo de pergunta. Todas as sessões que eu tive com ele, eu sempre notei esse tipo de comportamento dele. Só que eu sempre relevei. Inclusive, não foi só eu que fui, né? Duas pessoas da minha família foram, inclusive uma com a minha filha. Agora, essa sessão da minha filha, quando eu comentei do abuso, eu vi que ele mudou o comportamento. E quando eu vi esse relato hoje dessa pessoa, foi igualzinho, como é que uma pessoa tá passando por um abuso, vai achar bom. Eu achei muito nojento. Tanto é que quando eu entrei no carro, uma pessoa da minha família disse, ele disse que queria me abraçar, queria passar a força. Aí essa pessoa disse assim, pô, deixa eu ir lá pra ver se ele quer fazer isso comigo. Porque eu entendo que como ele viu as pessoas vulneráveis, ele fazia esse tipo de comportamento de pergunta. Mas eu, como eu sou muito desconfiada, quando ele me pediu pra pegar na mão dele, eu peguei por debaixo daquela proteção que tem. Aí ele pediu pra levantar, que ele queria dar um abraço pra passar a força de mim mesmo, não. Porque eu nem gosto que ninguém ande me abraçando. Isso é uma causa que abrange não só o caso em si, mas é uma causa que abrange todas nós mulheres, toda a sociedade, coisas que não podem acontecer. Uma mulher procurar um médico e sair de lá mais doente ainda, numa situação de abuso, de assédio sexual, violência sexual mediante fraude, enfim. O crime vai ser apurado durante o inquérito policial. Responsável por encorajar vítimas a denunciarem o médico, Rosenda Nogueira reforçou a necessidade de outras mulheres não se calarem diante do caso. Quando a nossa sociedade muda, imediatamente todas as nossas mulheres também mudam. Estamos aqui para encorajar as mulheres a falarem e a não deixar barato, a não deixar esse tipo de crime passar. Não se calarem e sim a falarem. Procurado pela TVGP1, o médico não quis se manifestar sobre o caso. Para as vítimas, resta a cobrança de que o caso não fique impune. O boletim de ocorrência foi feito, Polícia Civil, Delegacia da Mulher. A força jurídica está ciente. Nós estamos sendo abraçadas por uma advogada também que abraçou nossa causa, que é a causa de várias mulheres. E a gente acredita que a justiça possa ser feita, independente do tempo que demore, que a verdade venha à tona e que tudo seja resolvido. Só isso que a gente quer.